Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Espero que todos estejam bem. Desde já sempre agradeço, sempre começo os vídeos agradecendo aí pelo feedback de todos, pelas perguntas, pelas mensagens que todos têm me mandado aí referente ao conteúdo que eu tô compartilhando aqui no canal. Essa é a ideia, tá? Então mandem lá seus comentários, falem o que vocês querem ver aqui no canal, tá? Que a gente vai dar o máximo aí para poder contribuir aí com a comunidade de engenharia de dados. Legal? Hoje tem novidade muito bacana aí para vocês. Eu particularmente estou bem empolgado para falar isso aqui para vocês. Então vamos lá, né? Antes da gente começar esse nosso vídeo, aquele famoso like, né, galera? Senta o aço aí no like, né? Se inscreve no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Então compartilhem com os amigos de vocês aí para que mais pessoas consigam ter acesso à engenharia de dados aí dentro do Azure. E qualquer dúvida, galera, estou 100% à disposição. Beleza? Então vamos lá, seguindo aqui a série do Synapse Analytics, né? Hoje eu vou falar de um carinha que é uma das ferramentas, sem dúvidas nenhuma, das ferramentas mais utilizadas aí para processamento de Big Data, tá? Como vocês já podem perceber aí na nossa tela, eu estou aqui com o nosso famoso Apache Spark, né? Então o que é o Apache Spark, né, galera? Surgiu lá em Berkeley, lá pelos nossos colegas Matei Zahara que criaram e tudo mais, tem toda uma história envolvendo, eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Mas basicamente o Spark, ele é a engine de processamento que ela chega a ser até 100 vezes mais rápida que o Hadoop, né? Então o Hadoop aí é o precursor de quase tudo que a gente tem de engenharia de dados aí, né? O ecossistema do Hadoop é o precursor aí de quase tudo que a gente tem aí de engenharia de dados, né? Então, o Spark foi basicamente uma evolução do Hadoop, né? Então, a galera colocou várias engines, colocou bastante investimento, bastante colaboração aí da comunidade técnica para que o Spark se torne hoje uma das soluções mais utilizadas aí para processamento de Big Data, beleza? Então, como a gente está falando de Synapse Analytics, hoje a gente vai falar especificamente do Synapse Spark. Então, uma das features mais utilizadas aí de processamento de Big Data, quero compartilhar aqui com vocês como que vai funcionar, né? Então, para quem não conhece, o Spark, ele faz um processamento em memória, aí, então ele tem um engine de processamento muito veloz, chega a ser 100 vezes mais rápido que o Hadoop, assim como eu já falei. Ele possui alguns principais componentes, né? A gente tem aí o Spark SQL, a gente pode utilizar queries SQL, uma engine de SQL para a gente trabalhar código dentro do Spark. A gente tem o Spark Streaming, MLlib, para que a gente consiga trabalhar em cima das bibliotecas de Machine Learning, e a gente tem aí uma das bibliotecas importantes que é o GraphX, beleza? Aqui eu tô dentro da página do Spark. O Spark é um projeto open source, tá? Então a galera colabora, um dos maiores colaboradores desse projeto aí é a própria Databricks, né? Então, para quem não sabe, galera, dentro da stack Microsoft, do Azure, a Microsoft ofertava o Spark de três maneiras, mais ou menos. A primeira delas era o HDFS. Então, o que é o HDFS? É um cluster já pré-pronto em uma infraestrutura, né, gerenciada, autogerenciada, que entrega o serviço do Spark para que você consiga gerenciar, tá? Isso aí é uma infraestrutura como serviço. Então, tá lá, tá rodando bonitinho, algumas pessoas utilizam, tá? Tem o Azure Databricks. Então o Databricks é uma baita de um engine de processamento, das engines mais utilizadas aí que tá no mercado, tá? Mas o Databricks, ele não é uma solução proprietária da Microsoft, tá? O Databricks é uma solução proprietária dos próprios criadores do Databricks, né? Então eles vêm acelerando bastante o produto, colocando muita força mesmo de desenvolvimento no produto do Spark também, e assim dentro do Azure. Legal? E aí, por fim, você tem a possibilidade de usar aí o Dataflow lá dentro dos nossos projetos, tanto do ADF quanto do Synapse Pipelines, né? Então o Dataflow é aquela solução que eu mostrei umas 2 aulas atrás, que você consegue construir um pipeline fim a fim sem colocar a mão em nada de código, né? Então o background do Dataflow é o Apache Spark. Legal? Então, trazendo para o nosso cotidiano aqui, para o nosso dia a dia, o Synapse Analytics, né? Vamos falar do Synapse Analytics. Inclusive, já vou até entrar aqui dentro do produto. Como eu já falei para vocês lá no começo, eu posso até vir aqui na parte de gerenciamento.
o Synapse Analytics, ele possui três principais engines de processamento de Big Data, beleza? Duas delas são do tipo SQL, né? Então nós temos lá o SQL Dedicated Pool, que é um pool com recursos dedicados, e nós temos o Serverless, né? Que é o engine Serverless, onde você só paga pela utilização. Legal? Falei duas. Qual que é a terceira, galera? Nós temos aí o Spark Pool. Então, o que é o Spark Pool, né, pessoal? Então, a Microsoft trouxe a sua própria implementação do Apache Spark para dentro do Synapse Analytics. E agora nós temos um produto conhecido como Synapse Spark, tá? Então, a Microsoft agora começou a acirrar. Isso é opinião pessoal, tá, galera? Começou a acirrar a briga aí com o Databricks, tá? Então o Databricks tem uma baita de um engine de processamento e agora a Microsoft não vai ficar dependente de um produto de terceiro mais na sua cloud, tá? Ela traz o Apache Spark para dentro do seu contexto e para dentro do Synapse Analytics, essa baita dessa solução que a gente está utilizando. Legal? Então, beleza, fiz um overview bem rápido aí sobre o que é o Spark, para que serve, bem a um nível superficial, tá, galera? Tem uma galera muito mais fera aí que pode entregar um conteúdo muito mais claro sobre Spark para vocês. O foco aqui hoje é a gente falar sobre o Synapse Spark, beleza? Então, o que a gente tem de legal aí? Então, nós temos aí o Apache Spark Pool, beleza? Então, vamos começar a brincadeira? Vamos começar a ver como que esse cara funciona? Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo, o que a gente precisa, galera, para criar? Então, tenho aqui no meu hub de gerenciamento, né? Tenho aqui a parte dos pools analíticos, processamento SQL, processamento em Spark, tá? Selecionei esse cara, vou clicar aqui em novo, beleza? Então aqui a gente já tem algumas opções para que a gente consiga criar o nosso serviço. Eu posso colocar aqui a nomenclatura dele, ó. Vou chamar esse cara aqui de, vamos lá, Spark Pool, beleza? 01. Ele tem uma opção aqui da gente selecionar a computação isolada, né? Então, o que é a computação isolada? É um cluster específico para que você trabalhe num ambiente de maior criticidade, de maior necessidade de processamento, tá? Então você pode deixar desabilitado ou habilitado. Quando a gente seleciona aqui, ele tem a explicação. Então, se você tem a necessidade de usar mais de 64 cores, habilite esse cara, tá? Então, ele tem as famílias dos nós, né? Então, o que o Spark é? O Spark ele tem uma computação node-based, né? Então, baseado em nós de computação. Então, a gente tem ali os drivers, a gente tem ali os executors, beleza? Então, os nós, a família de computação, ela já é otimizada para memória. Então, a gente não consegue selecionar algum outro tipo de computação que vai rolar aqui no background. Legal? Então, qual que é o tamanho dos nós de computação que a gente vai trabalhar para processar esse dado? Então, nós temos aqui desde o small até o X-large, né, que chega a ser 80 V-cores aí de processamento de Big Data e 504 GB de memória, né? Então, vocês conseguem ver aqui que a escalabilidade horizontal, na verdade vertical, né, é muito alta, né? Então quando a gente tem uma computação baseada em nós colocamos máquinas para processar em paralelo, né? Então a gente tem aí uma computação vertical, legal? Então vou selecionar aqui o meu cluster small, vou deixar aqui, ele tem o auto scale, né? Ele pode escalar de acordo com a necessidade de processamento, tá? Então a gente sabe que o dado vai para a memória, então a partir do momento em que a memória não está suficiente para processar o seu dado, ele automaticamente identifica isso, ele pode escalar horizontalmente, colocar mais máquinas aí para processar em paralelo, beleza? Posso deixar isso aqui habilitado e posso deixar desabilitado, então. No nosso caso, vou deixar aqui habilitado, não tem problema. E eu quero que a minha máquina, a quantidade de nós, sempre vai iniciar em 3, tá? E eu posso ter aqui o máximo de computação chegando até 200 máquinas rodando em paralelo, beleza? Aqui embaixo a gente tem um custo, quiser entender um pouco mais sobre detalhes de custo, só vir aqui na parte de precificação, clicou, ele manda para a calculadora do Azure, legal? Então, vou deixar aqui o meu número de nós com o mínimo de 2 nodes, legal? E vou avançar aqui para a próxima etapa, configurações adicionais, beleza? Aqui nas configurações adicionais, ele tem um esquema que é para ele pausar automaticamente a partir do momento em que você não esteja mais executando nenhuma sessão, né? Então aqui ele está habilitado e ele tem aqui a quantidade de minutos em que o seu nó vai estar idle, né? Que vai estar sem
nenhuma execução para ele fazer o automatic pause, né? Então a gente tem uma computação serverless aqui, a gente não olha para a computação, eu não vejo os computadores, eu não digo quantos computadores que eu quero a mais, quantos computadores que eu quero a menos, simplesmente ele vai identificar isso para mim e vai escalar e diminuir automaticamente, beleza? Então, como vocês podem perceber, agora a gente vai aqui para a questão dos componentes da versão do Spark, né? Então, aqui que entra a novidade que eu queria contar para vocês. Então, na primeira implementação do Synapse Analytics, atenção, hein, galera? Primeira implementação do Synapse Analytics, a Microsoft colocou única e exclusivamente a versão 2.4 do Apache Spark, né? Então, a versão 2.4 do Apache Spark são umas 2 versões aproximadamente mais para trás, mas da versão 2.4 para frente, a gente teve muita melhoria em features relacionadas à performance, tá? Então, quando a Microsoft trouxe o Synapse, ela não trouxe algumas features ali voltado 3.0, 3.1 e a Microsoft estava acelerando isso em background em preview, né? Então, a novidade que eu trago de primeira mão para vocês, isso aqui saiu semana passada, aproximadamente lá pro dia 9, tá? O Apache Spark não está mais na versão 2.4, a gente tá já direto na versão 3.1, galera. Então, olha aqui que legal. Apache Spark com a última release aí o Synapse Spark com a última release aí do Apache Spark, tá? Então, galera, isso aqui é o ápice das novidades dentro do Synapse Analytics aqui, beleza, galera? Então, Apache Spark 3.1, o mesmo runtime que está rodando lá no Databricks. Então, agora, ao meu entender, em breve, provavelmente eu devo falar algum vídeo sobre isso, das diferenças entre o Databricks e o Synapse Spark. Uma das maiores e gritantes diferenças era a versão aqui do Apache Spark, agora o Synapse Spark tem a versão 3.1. Boa? Então, não só a versão do Apache Spark, a gente tem o Python, a gente tem o Scala, o Java, o .NET Core, né? Então a gente consegue rodar .NET dentro do Apache Spark, a gente tem o .NET para o Apache Spark, esse é um projeto que a Microsoft também liberou open source, e a gente tem o queridinho da galera quando a gente se fala de Data Lakehouse hoje em dia, né, pessoal? Então, falou de Data Lakehouse, Data Lakehouse, a gente está falando de quê? Delta Lake. Então também é um projeto open source, né? Um projeto que também foi criado pelos mesmos criadores lá do Apache Spark, uma solução muito utilizada para que a gente coloque transações em cima do nosso Data Lake, tá? Então eu vou me resumir no Delta Lake a falar única e exclusivamente disso, mas posteriormente eu posso falar mais, porque o Delta Lake é uma baita de um engine que veio para transformar os nossos cenários de Data Warehouse para Data Lakehouse. Legal? Então aqui a gente já está na última versão, é lógico que eles estão evoluindo. Beleza? Existem algumas configurações, a gente pode subir várias configurações para um arquivo aqui dentro do Apache Spark, né? Então se você quiser fazer alguma instalação de algum pacote que o Apache não tenha, você pode subir aqueles famosos arquivos de requirements aqui, lembrando que no Synapse Spark ele já traz pré-carregado aproximadamente 200 bibliotecas aí do Anaconda para que você consiga trabalhar em processamento de dados, trabalhar machine learning, beleza? Então, aqui a gente tem algumas configurações aqui de permissão dos pacotes rodarem a nível de sessão, tá? Não preciso entrar muito nesse detalhe. Temos aqui as tags e a revisão e a criação do serviço, né? Ele vai me custar, aquelas 3 instâncias, ela vai custar aproximadamente R$8,11 ali, dependendo de qual que é o tipo de subscription que você tem, e eu vou pedir para criar aqui o meu pool de Spark. É um pool serverless, né? Então a gente não vê a computação, ele só executa e pausa automaticamente. Vou pedir aqui para criar. Enquanto ele cria, galera, rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês 2 coisas. A primeira delas é a release, né, que a Microsoft soltou recentemente. Então, ó, Apache Spark 3.1 para o Azure Synapse Analytics agora está disponível, galera. Então está disponível para você colocar em produção. Acabou aquele problema de, pô, não vou rodar mais no 2.4, porque o 2.4 não tem várias features de performance, demora para startar e tudo mais. Galera, acabou. Agora a gente tem a última versão do Spark rodando aí bacana e bonitinho, beleza? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, ó, aqui, ó, para
para informações completas aí sobre o Apache Spark 3.1.2, todas as features que estão disponíveis no Synapse Analytics, acesse esse Release Notes aqui. Então, quando a gente clica aqui, galera, ele manda lá, ó, para tudo que foi disponibilizado no Apache Spark 3.1.2, beleza? Então temos aqui várias modificações de processamento de engine, de melhorias nas APIs e todas as coisinhas legais, tá? Mais uma coisa, então aqui tem as últimas versões, tá? Esse aqui é o site oficial da Apache. E aí, por fim, olhando aqui dentro da documentação da Microsoft, né, a gente tem o Synapse Runtime. Então, o Runtime é engine de execução de processamento. Então, lá na documentação da Microsoft, a gente tem a informação de que a versão 2.4 do Apache Spark dentro do Synapse está em GA e a versão 3.1 ainda está em Preview. Eu creio que eles apenas não atualizaram a documentação ainda, tá, galera? Vocês podem colocar em produção sem problemas, qualquer dúvida, abre o chamado na Microsoft. Só que na doc ainda está em Preview, mas a Microsoft já disponibilizou essa... deixa eu voltar aqui. Já disponibilizou esse post aqui falando que está disponível. Inclusive lá na hora da gente fazer o setup, ele nem mostra mais que o produto está em preview. Legal? Então beleza, galera. Foi deployado com sucesso o nosso Synapse Spark. Agora a gente vai começar a brincadeira, né? Vamos processar dados aí, vamos utilizar o Spark. Legal? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um dado qualquer aqui dentro do meu Synapse Analytics, beleza? Vou fechar esses notebooks aqui que estão abertos, vou acessar aqui o meu Data Lake, e uma das primeiras opções que a gente tem, galera, deixa eu pegar aqui alguns dados brutos, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa legal aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou pegar aquele nosso famoso dataset de vendas, tá? Então, temos aqui um arquivinho, a gente sabe que a gente pode processar esse cara aqui já utilizando o SQL Serverless, e olha aqui que interessante, a gente já consegue fazer a exploração direta do arquivo utilizando um notebook, né? Então, notebook, a gente tem lá código, a gente tem lá documentação rodando em paralelo, tá? Então, eu posso fazer uma carga para um data frame. Então, data frame é uma estrutura dentro do Spark que carrega o dado para a memória, ou eu posso criar uma tabela direto dentro de um banco de dados Spark. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Primeira coisa, eu vou carregar para um data frame. Então, cliquei com o botão direito, olha aqui o que ele me traz, ó. Deixa eu minimizar aqui para deixar uma experiência mais legal para vocês. Vou aumentar. Então, aqui a gente está dentro de um notebook do Synapse Analytics, tá, galera? Vocês devem estar acostumados aí com os notebooks do Databricks, com o Jupyter Notebook. Essa estrutura que a gente está trabalhando aqui, ele é um notebook de um carinha chamado Interact. Tá? Então a Microsoft fez uma parceria com esse projeto, né? Inclusive, deixa eu só abrir ele aqui, Interact. Então é um projeto open source para notebooks, tá? Então você pode dar uma olhada dentro desse projeto aqui, mas é um notebookzinho muito user-friendly para você trabalhar, fazer os seus processamentos de dados aí com Spark. Legal? Então, ele já trouxe aqui, utilizando a linguagem do PySpark, né, que já é a linguagem nativa. Lembrando que aqui em cima na linguagem eu posso rodar tanto o PySpark, né, que é o Python rodando em cima do Spark, o Spark propriamente dito, que é o Scala. Eu tenho o .NET, que roda C# no background, e o Spark SQL. Legal? Então, ele já traz todas essas opções aqui para mim, e eu já trouxe aqui o meu código bonitinho para fazer a carga daqueles dados que estavam lá dentro do meu lake, para rodar aqui e mostrar um display. Mas para que eu execute esse código, eu preciso estar atachado dentro de um cluster, beleza? Então a gente já criou um pool aqui de Spark, ó. Então já está aqui, já está disponível, a gente já consegue rodar esse cara. Então eu vou pedir para executar aqui e ele vai rodar nessa engine de execução. Ele demora alguns segundos para deixar o cluster online, né? Lembrando que, alguns minutos, tá, pessoal? Lembrando que o Apache Spark, ele é serverless, então a partir do momento em que eu rodo um código, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar as máquinas em background e vai começar a executar o meu código ali, beleza? Então,
Então, como vocês podem perceber, enquanto ele está executando aqui o meu código, ele está rodando aqui os segundos, eu posso adicionar um novo código, eu posso colocar um markdown aqui, então, sei lá, poderia colocar aqui demo YouTube. Então, a mesma experiência que a gente tem lá no Databricks, galera, a gente tem aqui também. Olha aqui que bacana. Então, eu posso pegar esse cara aqui, vamos lá, mover ele para cima e já deixar aqui uma demonstração do YouTube, já começar a documentação. Então, notebooks, resumindo, a gente tem documentação e código, tá? Enquanto ele está rodando aqui no background, uma coisa interessante é que eu já posso adicionar esse cara direto em um pipeline, né? Então, se eu tenho o meu pipeline de cópia de dados, depois um pipeline de processamento de dados, eu já posso adicionar ele em um pipeline já existente, ou eu posso criar um novo pipeline aqui. Legal? Então, aqui a gente tem algumas outras configurações. Qual que é o nome desse notebook? Então, eu posso simplesmente vir aqui e chamar esse cara de Lab0 Get Started. Vamos lá. Started. Show. Mais aqui para baixo, eu tenho algumas configurações de sessão. Então, se eu clicar aqui nesse cara, ele vai me mostrar quais são as minhas configurações de sessão. Existem várias melhores práticas para que a gente entenda como a nossa engine vai se comportar performaticamente, beleza? Beleza, vamos lá, deixa eu cancelar aqui. E é isso, eu posso limpar o output, eu posso exportar, eu posso clonar, eu posso renomear. Lembrando que uma vez que eu rodei esse notebook, ele já veio lá para aquela minha interfacezinha, pessoal, de desenvolvimento, ó. Então, ele já está aqui, ele já veio para cá para minha interface de desenvolvimento. Boa? Então, deixa eu minimizar aqui enquanto ele roda. Normalmente ele demora no máximo entre 2 e 3 minutos. Eu optei por rodar aqui a nível a nível online mesmo, para não deixar nada gravado para vocês entenderem como que essa engine funciona, entenderem os pormenores de execução no background, né? Então, a nossa máquina está rodando, o nosso pool de Spark está rodando, agora provavelmente ele deve estar rodando o nosso código, tá? Então, ó, estou usando o PySpark, lembrando que eu posso utilizar o SQL, isso aqui é um comando Magic, tá? Olha ele rodando o nosso comando aí, olha que legal, ó. Então ele está rodando o nosso comando, está fazendo o load dos dados, carregando para dentro de um data frame, e daqui eu vou mostrar, eu vou dar um display aqui nos meus dados e limitar ele a 10 aí, beleza? Então vamos lá. Lembrando que eu tenho uma interface de monitoramento, então nós temos duas interfaces de monitoramento, uma default do Spark, internamente aqui dentro do Synapse Analytics, e a interface de monitoramento do próprio Apache Spark, tá? Então aqui eles usam as APIs do Apache Live para fazer esse monitoramento, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui o nosso dado, galera, rodando Spark bonitinho, fiz uma simples leitura de dado aí, tô mostrando um display aí dos nossos dados. Então nós temos lá aquelas informações lá sobre o customer, lembrando que eu posso criar um dashboard aqui, né? Não vou mostrar a criação de dashboards aqui, porque vocês já sabem que eu não sou muito legal com dashboards, brincadeiras à parte, tá? Então tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui o nosso dado rodando bonitinho. Isso aqui é Spark, tá, pessoal? Poderia simplesmente vir aqui fazer um count nesses dados e rodar, uma vez que a minha instância já está, uma vez que o meu cluster já está instanciado. Olha aqui, ó, quantos segundos ele demorou aí para rodar para dar um count nesse dado. Beleza, galera? Poderia fazer select aqui nos dados e tudo mais. A ideia não é mostrar para vocês como que faz programação aqui, tá? Muito simples, tá, pessoal? Existem muitas coisinhas legais para fazer. Falei do Synapse Spark aqui rapidão para vocês, como que a gente consegue processar. Poderia estar selecionando essas colunas, eu poderia criar algumas views, eu poderia criar algumas tabelas, né? Inclusive eu vou mostrar uma coisinha mais legal aqui para vocês. Eu tenho aqui no meu Hub de Desenvolvimento um notebook aonde eu vou mostrar para vocês aqui uma integração muito legal. Então, é a integração do Apache Spark com o SQL Serverless, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Se eu rodar ele aqui, ele vai demorar para executar. Vamos ver se ele vai demorar para executar. Então, eu vou executar aqui. Rodando esse cara. Vamos ver se ele vai demorar para startar a sessão ou se ele já vai executar rapidamente, tá?
Opa, vamos lá. Ah, tá. Já sei por quê. Ele tá rodando e a quantidade de cores que eu tô trabalhando aqui já excedeu. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou executar a mesma coisa aqui em background, tá? Então eu vou criar uma nova database, caso essa database não exista, né? Uma database utilizando Spark, né? Então aqui eu já estou utilizando uma linguagem SQL, então eu estou mudando de uma linguagem para outra. Beleza, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui a minha parte de dados para vocês verem onde fica essa database aqui do Spark. Legal? Então, eu já tenho aqui a minha database do Spark. Essa database, na verdade, essa database ela já está criada. Eu não vou precisar nem rodar esses comandos aqui para vocês verem, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui é muito interessante. A integração do Spark com o SQL Serverless, né? Então eu já tenho aqui duas tabelas criadas, ó. A mesma tabela que eu tinha feito aqui anteriormente. Simplesmente olha aqui o que eu consigo fazer, galera. Isso aqui é uma tabela de Spark. Cliquei com o botão direito, eu mando rodar um Select Top 100 aqui em um banco de dados, pessoal, do Spark. Então, a integração do meu serverless com Spark. Olha que feature interessante, pessoal. Então, imaginem aí a quantidade de coisas que a gente não consegue fazer. Eu posso ter o meu notebook aqui, processando os meus dados, todos bonitinhos. Consigo mostrar o esquema desse dado, eu consigo escrever os dados em uma tabela, né? Eu tinha aqui uma brincadeirinha para mostrar para vocês, mas acabei que ele deu erro aqui na sessão, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui no meu script. Então, rodei o meu script, galera. Ó, com o SQL Serverless, eu estou conseguindo consultar uma tabela que foi construída aí pelo Spark. Por que isso, galera? Por conta dos metadados que são compartilhados, tá? Essa estrutura compartilhada, ela é conhecida como Shared Metadata, legal? Então, se a gente vir aqui nos nossos containers, aqui, vocês lembram lá que nós temos os nossos containers default, né? Deixa eu pegar aqui, linked. Eu tenho aqui o meu container default, que toda vez que eu crio o Synapse, ele vai gerando os metadados e trazendo aqui para mim, beleza? Então olha aqui o que ele cria pra gente aqui, que interessante. Temos aqui a pastinha de Synapse, Workspaces, estou entrando aqui dentro do meu Workspace, olha aqui o que ele mostra pra gente, galera. O meu Warehouse e eu tenho o meu Spark Pool. Então, quando eu clico duas vezes aqui no meu Warehouse, o que ele vai me mostrar? Os metadados daquela tabela que eu criei, os metadados daquela tabela que eu configurei, tá aqui, ó. Mesma tabelinha, então ele tem lá um arquivo Parquet, ela é uma tabela gerenciada aí pelo Synapse Spark, foi a maneira como eu criei ela. Então, fiz a consulta dessa tabela aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu queria pegar. Só um segundo. Eu consigo dar um describe aqui nesses dados. Deixa eu fazer aqui melhor. Deixa eu pegar aqui a minha tabelinha. Vamos lá. Sales 2019. Eu posso dar um describe no formato. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Tá. Preciso usar o SQL. Que o describe ele é um comando do SQL propriamente dito. Então, estou descrevendo os metadados lá da minha tabela, né? É uma tabela externa. Essa tabela em específico é uma tabela externa, então ele me mostra aqui qual que é a tipagem do meu dado, qual que é a database que essa tabela está, qual que é o tipo de tabela, né? Qual que é o nome da tabela, perdão, quem que é o owner, qual que é o tipo de tabela, ó, ele é uma tabela externa, o provedor dela é um Parquet, porque os arquivos estão localizados, foram criados no formato Parquet. Eu tenho aqui a location, então qual que é a location, galera? Essa mesma localidade que eu acabei de mostrar para vocês, ó, é onde o arquivo está criado, um arquivo Parquet. Se eu clicar com o botão direito, rodar aqui um top 1000, ele vai conseguir ler esse arquivo de qualquer jeito, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem diversas informações relacionadas aos metadados. Esses metadados, eles são compartilhados, eles utilizam o catálogo aí do próprio Hive, tá? Então, uma estrutura muito bem utilizada em algumas engines de processamento de Big Data. O catálogo do Hive é um dos melhores catálogos que tem, beleza? Então, galera,
O que eu tinha para trazer aqui para vocês era um simples e grosso modo mostrando a engine do Spark funciona, tá? Como que ela está funcionando. Novidade aqui para vocês que o Spark 3.1 ele está disponível aí, então agora é com vocês. Criem os pipelines de dados de vocês, criem os processamentos de dados de vocês aí utilizando o Spark, né? Então uma baita de uma solução. E qualquer dúvida eu estou na área, beleza? A última coisa, eu consigo matar a minha sessão aqui, legal? Então, matei a minha sessão aqui, para que ele não tenha custos e para que ele não ocorra custos, né? E é isso, pessoal. Deixa eu ver. Legal. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, por favor. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo para que mais pessoas aí tenham a oportunidade de assistir. Compartilhem com seus amigos e me pinguem aí que eu vou estar 100% à disposição, tá? Feature muito legal. Eu estava muito agoniado para que essa feature fosse logo disponível, para que a concorrência dentro dos nossos produtos de Big Data se torne mais acirrada e a gente só tenha produtos com uma baita de uma qualidade aí, legal? Então, mais um vídeo aí para vocês, estamos na área e nos vemos nos próximos vídeos aí, beleza? Um abraço e estamos juntos, pessoal!